Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Minuto OAB. Meu nome é Mário Guarnieri e aqui nós tratamos sobre direito penal, processo penal e leis pertinentes para auxiliar advogados, estagiários, acadêmicos e aqueles que farão a prova da OAB. Qual o assunto da aula de hoje? Artigo 397 do Código de Processo Penal, que trata sobre a absolvição sumária. Quando você deve pedir na marcha processual a absolvição com base nesse artigo, artigo 397 do Código de Processo Penal? Ele se aplica a qualquer momento do processo? Pode ser no início, pode ser no fim? Essas perguntas e outras nós vamos responder ao longo da aula de hoje. Só lembrando, estamos presentes também em outras redes sociais, como o Telegram e o Instagram. Nessas outras redes sociais nós divulgamos aulas também, mas em outros formatos. Se você quiser, porventura, nos seguir também nessas outras redes sociais, basta ir aqui abaixo na descrição desse vídeo e nós vamos disponibilizar link. Basta clicar lá e você vai ser automaticamente redirecionado para essas outras redes sociais para que possa nos seguir lá também. Como de costume, ao iniciar nossa aula, eu vou subir o material PDF aqui. E quando eu subir esse material PDF, você vai ler. Se você quiser ter acesso a ele, também basta ir aqui na descrição desse vídeo e nós vamos disponibilizar link para download do material. Basta clicar lá, inserir seu e-mail e nós vamos te encaminhar esse material. Vamos entrar na nossa aula então, artigo 397 do Código de Processo Penal. Quando você deve utilizar ele? O artigo 397 do Código de Processo Penal trata sobre a absolvição sumária. Como é absolvição sumária, você só vai pleitear ela lá no início do processo, em sede de RA, resposta à acusação, ou defesa preliminar. Posso pedir absolvição sumária em sede de memoriais, apelação, ou em sede de memoriais para frente na marcha processual? Não, absolutamente não. A absolvição sumária, você deve pleiteá-la apenas na RA, na resposta à acusação, ou na defesa preliminar. Lá no início do processo, você vai apresentar a defesa já requerendo a absolvição sumária. Passado esse momento, não é mais possível pedir a absolvição sumária. Aí a sua absolvição, o seu pedido de absolvição, tem que ser embasado com base no artigo 386. Tá? A partir dos memoriais para frente, 386. Resposta à acusação, defesa preliminar, você vai usar o 397 do Código de Processo Penal, vai pleitear a absolvição sumária. E quais são as hipóteses que acarretam a absolvição sumária do agente? O artigo 397, ele se segmenta em 4 incisos. Inciso 1, 2, 3 e 4. Sobre o que trata o inciso 1º do artigo 397? Quando há existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato. O acusado deve ser absolvido sumariamente quando o juiz estiver convencido que o crime foi praticado sob amparo de causa excludente da ilicitude, ou seja, está em necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito. Também é possível a absolvição sumária com fundamento nas causas excludentes da ilicitude, justificantes previsto na parte especial do Código Penal e em leis especiais. Por exemplo, Código Penal, artigo 128, 1 e 2, 142, 1 e 2, artigo 1, 2 e 3, artigo 146, parágrafo 3º, artigo 150, 1 e 2. Assim como nas causas supralegais de exclusão da ilicitude, como, por exemplo, consentimento do ofendido. Se no caso em si ficou constatado, tá, e não há dúvida, o juiz está convencido, e esse é o papel da defesa, convencer o magistrado que o ato se deu amparado por uma excludente de ilicitude, sendo elas excludente de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, são as mais clássicas. Podem ocorrer também outras causas que levam que atuam como excludente de ilicitude, como também aqui essas citadas aqui, é o consentimento do ofendido. Imagina só que no fato em si, o indivíduo está sendo acusado de homicídio, artigo 121 do Código Penal. E no início do processo, já ali, fica de maneira clara comprovada que o réu
né, o acusado, ele agiu em legítima defesa. Ora, se o ato está amparado em uma legítima defesa e o magistrado fica convencido que esse indivíduo agiu, mas amparado por uma excludente de licitude, a legítima defesa, por exemplo, não há que se falar em processo. Ele está, o ato, né, em processo não, em crime. Pois o ato em que pese é um crime, é um delito, ele está amparado por uma excludente de ilicitude. A legítima defesa vai excluir a ilicitude do fato. Sendo assim, deve o magistrado absolver sumariamente esse indivíduo. Também nas hipóteses, se ficar constatado que o agente agiu em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito, agiu com o consentimento do ofendido, também é possível pedir a absolvição sumária dele, se embasando no artigo 397, inciso 1, existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Se você constatar que o agente, em que pese cometeu um crime, mas o fez amparado por alguma dessas excludentes de ilicitude, a absolvição sumária com base no artigo 397, inciso 1 do Código de Processo Penal. Tá? E isso é o que diz o primeiro inciso. Existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato. E o grande exemplo que eu dei, legítima defesa. Matou alguém, matou, mas foi legítima defesa. Convencimento do juiz de que houve essa legítima defesa, pleite a absolvição sumária com base no inciso 1. E o mesmo se repete com as demais causas excludentes da ilicitude. Se estiverem presentes, suscita ela, pede a absolvição sumária com base no inciso 1 do artigo 397. Qual é o próximo inciso? E esse aqui é importante, eu vou chamar a atenção para um ponto específico importante. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Esse ponto aqui é importante. Tá? Salvo inimputabilidade. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, salvo inimputabilidade. Como exemplos de causas excludentes da culpabilidade que autorizam a absolvição sumária, podemos citar a coação moral irresistível, a obediência hierárquica ou a inexigibilidade de conduta diversa, que funciona como causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Da mesma maneira que se aqui no inciso primeiro você perceber a existência manifesta de causa excludente da ilicitude, se aqui você perceber que existe manifesta causa excludente da culpabilidade, salvo inimputabilidade, você também vai pleitear a absolvição sumária do agente com base no inciso 2 do artigo 397. Analisou, percebeu que, por exemplo, ele agiu sob a coação moral irresistível, ó, eu destaco aqui moral, tá? Moral, porque se for coação física, não há excludente de culpabilidade, tá? Exclui o ato em si. Então, coação moral, não é coação física. Coação moral irresistível, obediência hierárquica ou a situação da inexigibilidade com diversa, percebeu essa circunstância presente no caso, vai pleitear a absolvição sumária com base no inciso 2 do artigo 397. E por que salvo inimputabilidade? Essa inimputabilidade aqui está ligada àquelas situações em que a gente tem uma doença mental ou um desenvolvimento mental retardado ou incompleto. E aí afeta o discernimento dele entender o caráter ilícito daquela atitude que ele tomou. Logo, se ele não é capaz de entender o caráter ilícito desse crime que ele praticou, pode acarretar o processo a sua inimputabilidade com base nessa circunstância, tá? E essa inimputabilidade não estou falando do menor, restrita aos casos de doença mental, desenvolvimento mental retardado ou incompleto, que acarreta essa inconsciência do agente, ele não sabe, não entende o caráter ilícito da sua atitude. E por que ele não pode, nessa situação, ser absolvido sumariamente? Porque a inimputabilidade vai gerar a sentença absolutória imprópria. E o que é essa sentença? A sentença absolutória imprópria é aquela na qual a gente é absolvido, porém é aplicada a ele a medida de segurança, que é a internação em hospital, manicômio judicial. Logo, como não deixa de ser uma pena, porque em que pese ele vai ser absolvido, mas ele não vai ficar totalmente livre. Ele ainda vai ser submetido a medida de segurança que não deixa de ser uma sanção. Então o juiz não pode
sumariamente, antes de oportunizar a esse indivíduo, o contraditório, a ampla defesa, já aplicar para ele de maneira direta essa sanção penal. Portanto, com relação à inimputabilidade daquela pessoa que tem um desenvolvimento mental incompleto, retardado, que é acometido por doença mental e era inteiramente incapaz de entender a ilicitude do fato no momento do crime, esse tipo de inimputabilidade, e não estou, repito, não estou comentando do menor, tá? Vai ser aplicada a medida de segurança, e o juiz não pode simplesmente no início do processo chegar e já aplicar a medida de segurança. Ele deve primeiro oportunizar o contraditório para a defesa, porque essa medida de segurança nada mais é do que uma sanção, uma pena. Então, não pode ser absolvido sumariamente com base na excludente culpabilidade no que tange a inimputabilidade desses exemplos que eu dei, certo? Então, presente causa excludente da culpabilidade, desde que seja coação moral irresistível, obediência hierárquica, inexigibilidade conduta diversa. Ok? Absolvição sumária com base no 397, inciso 2. Inimputável, se for menor, tá? A menoridade, aí tudo bem, mas se for a inimputabilidade da doença mental ou desenvolvimento mental retardado ou incompleto, aí não. Tá? A medida de segurança é uma pena e deve ser oportunizada ao réu o momento adequado para poder se defender, porque a medida de segurança, ainda em que pé seja uma sentença absolutória imprópria, não deixa de ser uma pena ou uma sanção. E ele precisa se defender, que de repente, emplacando uma tese defensiva, ele nem chega a cumprir essa pena que seria essa medida de segurança. Certo? Então, essa é a segunda hipótese da absolvição sumária com base no artigo 397, inciso 2. O artigo 397, inciso 3, trata da atipicidade da conduta, quando o fato é atípico, que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. Então, reconhecida a atipicidade da conduta, se você constatar na análise do fato que houve a atipicidade da conduta, a sua tese de absolvição sumária deve ser com base no inciso 3 do artigo 397. Reconhecida a tipicidade formal ou material da conduta delituosa, é possível a absolvição sumária. A título de exemplo, se o juiz verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, porquanto presentes seus 4 requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e relativa inexpressividade da conduta, deverá absolver sumariamente o agente. Essa absolvição aqui, principalmente com relação à atipicidade material. Lembra o princípio da significância? Preenchendo esses 4 requisitos aqui, estabelecidos pelo STF, é possível a incidência do princípio da insignificância. O que ele vai acarretar para o processo? A atipicidade material da conduta. Existe a atipicidade formal, que é a subsunção da conduta com o tipo penal, então a conduta de fato constitui crime. No entanto, é afastada a tipicidade material. Esse é o efeito do princípio da insignificância, o afastamento da tipicidade material da conduta. Afastando a tipicidade material da conduta, nós teremos a atipicidade. E essa atipicidade, ela gera a possibilidade de absolvição sumária com base no inciso 3 do artigo 397 do Código de Processo Penal. Logo, identificou essa atipicidade da conduta lá no início do processo, em sede de resposta à acusação ou defesa preliminar, você vai pleitear a absolvição sumária devido à atipicidade da conduta, e uma vez que o fato é atípico, ou seja, o fato narrado evidentemente não constitui crime, requer a absolvição sumária com base no artigo 397, inciso 3 do Código de Processo Penal. Certo? Essa é a nossa terceira hipótese de absolvição sumária com base no artigo 397, inciso 3. E, por último, o último inciso aqui do artigo 397 trata da extinção da punibilidade do agente. Dentre as causas que levam à extinção, tem aquelas lá do artigo 107 do Código Penal. Morte do agente, prescrição, decadência. Claro, as causas que levam à extinção não estão restritas e limitadas ao artigo 107. Existem outras situações que também vão levar à extinção da punibilidade. Fato é que, se você identificar a ocorrência de alguma causa que leva à extinção da punibilidade,
você em sede de resposta à acusação, defesa preliminar, vai pedir a absolvição sumária com base no artigo 397.4 e vai apontar a causa que levou à extinção da punibilidade. Por exemplo, prescrição e decadência. Se você verificou que decaiu, ocorreu a decadência, né, da queixa-crime, por exemplo, ou da representação, se a representação foi feita fora do prazo, ocorreu a extinção da punibilidade. E aí você vai pedir a absolvição sumária com base no artigo 397, inciso 4 do Código de Processo Penal, uma vez que ocorreu a extinção da punibilidade com base no artigo 107, inciso tal, no que tange à prescrição, no que tange à decadência. Então, identificou causas que levam à extinção da punibilidade, principalmente artigo 107 do Código Penal. Você vai identificar e vai descrever, pedir a absolvição sumária do agente com base no inciso 4 do artigo 397, suscitando que ocorreu, no caso, a extinção da punibilidade. Bom, esses são os incisos, então, do artigo 397 do Código de Processo Penal. Se você for pleitear a absolvição sumária com base no artigo 397, lembre, só em sede de resposta à acusação e defesa preliminar. Passou esse momento processual, a absolvição ela deve ser feita com base no artigo 386 e não mais no artigo 397, tá? Memoriais para frente na marcha processual você não usa mais 397, só no início do processo, em sede de resposta à acusação, em sede de defesa preliminar. Faça a análise desses 4 incisos do artigo 397, existência manifesta de causa excludente da licitude do fato, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, consentimento do ofendido, dentre outros, extinção da absolvição sumária com base em 397.1. Causa que existência de causa excludente da culpabilidade, salvo inimputabilidade, conforme eu falei, exaustão, artigo 397.2. Artigo 397.3, a tipicidade da conduta, principalmente o princípio da significância, e ocorrendo uma ou outra causa que leva à extinção da punibilidade, também vai pedir a absolvição sumária com base no artigo 397, inciso 4 do Código de Processo Penal. Obrigado pela sua atenção, eu espero que você tenha gostado da aula, eu espero que eu possa ter agregado um pouco mais de conhecimento e eu te vejo na nossa próxima aula. Um grande abraço e nos vemos na nossa próxima aula.